Então, quando a gente recebe os bebês com as assimetrias, a gente fala até o 4º mês, pelo menos na clínica que eu trabalho, né? Até o 4º mês de vida, a gente nem pensa em capacete, em uso de órtese, nada disso. A gente vai trabalhar com o reposicionamento e tratar o torcicolo em paralelo, que é um dos fatores que está associado. Então, se eu trato a cabeça, mas eu não trato do torcicolo, o tempo todo ele tem aquela postura viciosa que também não vai corrigir, sabe? Então, até o 6º mês completo, eu tenho essa janela de tempo para trabalhar com reposicionamento. Na braquicefalia, por exemplo, que é o achatamento posterior, eu vou intercalar esses lados, mas eu vou deixar a parte de trás o tempo todo livre, né? É um bebê que eu não vou colocar sentado no meu colo, apoiado com a cabeça em mim. Eu vou colocar ele de lado para apoiar as laterais no meu corpo, entendeu? Então, é pensar nisso o tempo inteiro, para que eu deixe livre a parte que precisa crescer. É algo bem mecânico, bem né? mecânico, Então, exatamente. Na verdade, é isso, né? E é o que a gente faz manualmente, o trabalho do capacete. Então, assim, a partir do 7º mês, que a cabecinha começa a criar mais cálcio, ficar mais durinha, que o bebê já não para na posição que você coloca, e a gente não consegue mais trabalhar com esse reposicionamento, aí o único tratamento é com o uso do capacetinho. Eu até trouxe o da Bárbara aqui para mostrar para vocês. Ele é um molde. Então, é exatamente isso. O que ele vai fazer? Ele vai apoiar o lado que a gente não quer que cresça e deixar livre o lado que a gente quer que cresça, que ganhe volume, para igualar com o outro lado que cresceu a mais. Cada caso, lógico que é individualizado, o tempo de tratamento varia, mas em geral, qual é o tempo máximo que os bebês podem ficar com... A gente fala que a gente não tem como precisar um tempo máximo, a gente tem um tempo mínimo de 45 dias de uso do capacete, mas a gente depende do crescimento da cabecinha da criança para conseguir essa correção. Então, eu preciso que ele cresça em circunferência para preencher esse volume que falta, para a gente conseguir zerar essa assimetria e dar alta. E por isso esse tempo mínimo, né? Isso não faz sentido. Um tempo mínimo seguro para a gente, para saber que tá tudo bem, sabe? E assim, se o bebê coloca, por exemplo, tem casos que o bebê chega com 5, 6 meses, que a gente ainda tá naquela janela de reposicionamento, mas a gente sabe que é uma assimetria muito severa e a gente não vai conseguir chegar num grau de normalidade, a gente já pode indicar o uso do capacete, porque quanto mais cedo coloca também, mais cedo é feita a correção. Então, assim, é super importante falar que é absolutamente individual, né? Total. Cada caso é um caso mesmo aqui. É. Então, o capacete... Nem o capacete é igual, né? Cada capacetinho é um capacetinho. Então, a órtese é sempre diferente para cada paciente. O tempo de uso, os movimentos que cada um vai fazer. Então, de novo, né? Não é porque o filho da minha amiga teve e ficou naquela posição para tratar que o meu também vai ficar. Exatamente. O meu vai ficar em outra posição, em outro período. Então, é muito importante ter o acompanhamento de um profissional especializado. Eu acho que essa é a grande lição aqui da nossa conversa de hoje. E a gente precisa ter um olhar especialista. E é por isso que é tão complicado a gente falar sobre tempo de tratamento. Porque eu posso te falar que dura em média de 3 a 4 meses, corrigir com 2 ou precisar de 7. Então... E quando faz um diagnóstico desses, né, eu acho que logo de imediato a gente pensa, tá bom, qual vai ser a conduta agora, qual vai ser o tratamento, que é essa busca que a gente já conversou. Mas pensando um pouquinho lá na frente, aquela criança que não teve, né, essa correção adequada, quais são as consequências para a criança disso? A gente sabe que pode ter atraso no desenvolvimento motor, né? Então, pode ter dificuldade motora, geralmente unilateral. Então, algum dos lados vai ter uma dificuldade de movimentação, dificuldade de amplitude de movimento, redução de força, que podem impactar, obviamente, no dia a dia da pessoa, né? Então, é uma criança que vai virar um adulto, aí você fala, nossa, eu conheço uma pessoa, um adulto que sempre teve menos força em tal membro. Pode ser isso? Talvez pode ser. E aí, como a gente não tinha esse conhecimento, porque na medicina é isso, a medicina é essa coisa de atualização constante, a saúde é uma coisa, né? É sempre uma área que a gente está se atualizando muito. O conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha a menor ideia há 10 anos atrás. Então, muita coisa a gente está vendo hoje para um adulto, você fala,
Ainda mais quem trabalha, fala, esse precisava ter feito o tratamento. Então, acho que a gente tem muita coisa que a gente só consegue descobrir hoje porque muita gente não teve esse tratamento, não teve o acesso. E também a relação, por exemplo, de mordida cruzada. Isso, eu ia falar agora. As alterações de ATM mesmo, porque a gente sabe que tem uma mudança na estrutura de toda facial, né? Então, um bebê que que não fizer o tratamento, vai ser um bebê que vai precisar de muito tratamento de dentista, que provavelmente vai conseguir uma correção só com muito tempo de tratamento. E pode dar também muito otite de repetição. São os casos assim mais expressivos que a gente vê, tirando a assimetria facial mesmo, né? Que pode ter um olhinho mais caído do que o outro, a boca um pouquinho mais tortinha, a assimetria de orelha também. Eu acho que às vezes todo mundo fala, deve ser só estético, né? Então a assimetria craniana é mais do que estética. Exato. Não é frescura, né? Quando bem diagnosticada e quando bem tratada, a gente sabe que não é frescura. Eu só falando do tratamento, que eu preciso falar que a partir do 7º mês, como a cabeça começa a ficar mais durinha e a gente não tem mais esse tipo de posição excessiva, né, que é o que causa a assimetria, a gente não se preocupa mais. Não melhora, mas também não piora. Por isso que o tratamento é só feito com o capacete, porque aí ele é um molde que está ali 23 horas por dia, que vai fazer sua correção, mas a gente sabe que também não melhora, né? A plagiocefalia, por exemplo, ela não vai se desfazer por ela só. E a gente coloca o capacetinho no máximo até 1 ano e meio, porque a gente tem o tempo de tratamento até que as suturas todas fechem. A gente precisa do espaço para crescimento do crânio. Então, a partir de 1 ano, a gente faz o tratamento, mas a gente não tem como dar garantias do resultado que a gente vai ter.